Então, vamos começar hoje, We'll start today de acordo com que a programação que a pastora da igreja estabeleceu. according to the pastor that established. Vamos começar com a doutrina das últimas We'll coisas. start with the doctrine of the last things. E é muito importante nós, portanto, prestarmos atenção e procurar não perder nenhuma das aulas, It's important to pay attention and not lose any lesson. porque esse é um assunto muitíssimo atual. This is something very recent. Basta nós observarmos o que está acontecendo à nossa volta It's only observing what is happening in our surroundings para ver que tudo indica que os tempos estão cada vez mais, os tempos estão cada vez assim, mostrando, né? Portanto, que a profecia bíblica está se cumprindo. to see that everything is leading, that the biblical prophecy is being fulfilled. Deixa eu ver se está certinho aqui, ainda não está. Ok. Estão vendo bem agora? Can you see? Muito bem. Então nós vamos tentar ser mais, assim, eu diria, prático possível. We'll try being practical. Esse não é um assunto simples. This is not something simple. Em termos de profecia bíblica, é algo que precisa ser muito bem estudado, In terms of biblical prophecy, something that needs to be studied porque fala não só da igreja, because it speaks not only of the church, mas da terra como um todo. but with the world as a whole. Nós temos dezenas de versículos que poderiam ser usados We have many verses that would be used para nós iniciarmos este assunto. to begin this issue. Mas eu creio que esses dois versos que estão aí, But these two verses that are here, na carta que Paulo escreveu a Timóteo, the letter of Paul that Paul wrote to Timothy, eles nos mostram perfeitamente que o tempo que nós estamos vivendo it shows that the time that we are living enquadra-se naquilo que se chama como tempos do fim. is the last days. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron. E na segunda carta que ele escreve para Timóteo, In the second letter he writes to no capítulo Timothy, 3, de 1 a 5, chapter 3, 1 to 5, Paulo assim escreveu. Paul writes, Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. but know this, that in the last days perilous times will come. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful and unholy. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, Tendo aparência da piedade, mas negando a eficácia dela. having a form of godliness but denying its power, and from such people. E quando Paulo escreveu isso para Timóteo, And when Paul writes this to Timothy, Paulo não estava falando
dos gentios, ou seja, dos romanos, nem não estava falando do mundo, He wasn't speaking of the Gentiles nor the world. estava falando da igreja. He was speaking of the church. Que isso seria visto dentro da igreja. That this would be seen in the church. Então vocês precisam compreender So you que need to understand a Bíblia foi escrita that the Bible was written basicamente para o povo de Deus. for the people of God. É a palavra de Deus This is the word of para God o seu povo. to his people. Então os conselhos bíblicos, So the biblical eles counsels, são para o povo de Deus. they are for God's As people. profecias The bíblicas, biblical elas prophecies, são para o povo de Deus. they are for God's people. E nós temos que, portanto, evitar generalizar. And we need to stop generalizing prophecy. A palavra escatologia, The word eschatology, ela quer dizer últimas coisas, It means- estudo das últimas coisas. the last things, studies of the last things. Então, vamos tentar definir aqui Let us try to find o here que significa essa expressão últimas coisas. what this expression means, the last things. Últimas coisas, ou últimos tempos, ou tempos do fim. Last things, last days, or things of the end. Na verdade, esse período começa This quando period begins esse período começa com a vida de Jesus. with the coming of Jesus. Não a próxima, mas quando ele nasceu aqui. Not the next, the one when he was born. Por exemplo, Paulo, quando escreveu aos Gálatas, no capítulo 4, verso 4, When Paul wrote in the Galatians chapter ele 4, disse que verse 4, Jesus veio na plenitude do tempo, they say that Jesus came in the plenitude of time, porque aquilo que dizia respeito à lei because what was in respect of the law, já tinha sido cumprido. what was fulfilled. Não que Jesus tivesse vindo para abolir a lei, Not that Jesus came to remove the law, mas sim para cumprir a lei. but to fulfill the law. Tanto nós podemos ver no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 15, Mark chapter 1, verse 15, e Lucas 16. Luke 16:16. Estamos vivendo os últimos dias. We're living in the last days. Esse período de tempo que a Bíblia chama de últimos dias, This period of time that the Bible calls the last Isaías time. 49:8 chamou dia da salvação. Isaiah 49:8 says the day of salvation. No capítulo 61 ele chama dia aceitável. In chapter 61, acceptance, E plenitude dos gentios, the plenitude of Gentiles, dispensação da graça, dispensation of grace, tempo da oportunidade, time of opportunity, tempo sobremodo oportuno, time of opportunities, dia da salvação, day of salvation, tempos oportunos, time of opportunities, fins dos séculos last days, e última hora. and the last time. Quer dizer, tudo isso, All this, portanto, faz parte desse quadro chamado Últimas Coisas. it's a part of this that is called the last things. Qual seria, portanto, a tarefa da igreja nesse período? What would be the duty of the church in this period? Durante esse período, a igreja tem, portanto, como principal tarefa During this period, the church has a duty proclamar o evangelho da salvação to proclaim the gospel of salvation antes que venha aquilo que se conhece como o grande e terrível dia do Senhor. before the great day of the Lord comes. Que Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento, Malachi, the last prophet of the Old no Testament, capítulo 4, ele menciona isso aí. in chapter 4, he mentions this. Então, nós temos que ver que se a igreja não fizer a sua parte, If the church doesn't do its part, ou para deixar assim um pouquinho mais claro, just to make it clear, quanto menos a igreja fizer o seu trabalho, the less the church does its work, mais ela vai retardar a vinda de Jesus. the more the coming of Jesus will be late. É por isso, eu acho que essa é uma das razões pelas quais This is one of the reasons o Senhor disse que o dia e a hora ninguém sabe. that the day and the hour no one Porque knows. nós recebemos uma tarefa. Because we've received a duty, Ide por todo mundo go to all the earth e pregar o evangelho a toda criatura. and preach the gospel into all creatures.
no mês passado, Last month, nós tivemos como versículo tema do mês, we had the theme of the month, foi Mateus 28. Matthew 28. Seria bom nós darmos uma olhada lá, It's good for us to open it, vermos a responsabilidade da to see igreja the responsibility of the com church relação a essas coisas. in relation to these things. Diz assim, capítulo 28, a partir do verso 18. Chapter 28, Matthew, from verse E 18. chegando-se, Jesus falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Go therefore and make disciples of all natures, baptizing them in the name of Father, the Son, and the Holy Spirit, Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. teaching them to observe all things that I have commanded you. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. And I am with you always, even to the end of the age. Então, veja só, Jesus não deixou sequer definido quanto tempo seria. Jesus didn't say how much time it would be. Só disse: eu vou estar com vocês até que os séculos findem, que acabe o tempo na terra. He just said, I'll be there until the days end. Essa expressão, consumação dos séculos, This expression, the end of times, isso quer dizer que vai chegar o dia em que tudo vai acabar aqui na terra. there will come a time where everything will end here on earth. E nós precisamos estar bem cientes disso. And we need to be conscious about it. Mas eu penso que os discípulos não conseguiram entender essa profecia. But the disciples did not understand the prophecy. Por exemplo, Marcos capítulo 16, Mark chapter 16, se você puder chegar até lá, you can open. eu estou dizendo, isso é uma aula introdutória. This is just an introduction. Isso não não estamos dentro do assunto ainda. We're not yet into the É só para você teachings. poder entender o que vai ser tratado. It's just for you to understand. O Senhor disse assim, 16:15. 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Go into the world and preach the gospel to every creature. Então, foi uma ordem que ele deu para nós. So it was the order that was given to us. Junto com essa ordem veio, portanto, uma promessa. With this, a promise came. E diz assim: estes sinais seguirão os que crerem. And these signs will follow those who believe. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. In my name they will cast out demons and speak with new tongues. Pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. They will lay hands on the sick and they will recover. Então, aqui eles começaram bem, So they started well, porque Marcos escreve: because Mark writes, e tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. and they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the Mas se accompanying você signs. for lá para Atos capítulo 1, But if you go to Acts chapter 1, então você vai ver que aquela dúvida que eu falei ainda há pouco, you will see that the doubt that I spoke ou of, aquela falta de entendimento, that lack of understanding, é bem visível aqui no capítulo 1 de Atos. is visible in chapter 1 of Acts. Para aqueles que são mais jovens na For igreja, those that are new in the church, o livro de Atos dos the Apóstolos, book of Acts, ele é um livro histórico, it's a historical book. porque ele conta o princípio da igreja. It tells the beginning of the Como é que a church, igreja começou o seu how the trabalho. church started its work. Aqui no versículo 4 diz assim: Verse 4 says, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que de mim ouvistes. and being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promises of the Father. No verso 5 diz assim: porque na verdade João batizou com água,
For John truly baptized with water, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days Então from a now. promessa era essa, So this was the promise, que seríamos batizados com o Espírito that Santo. we'd be baptized in the Holy O Spirit. verso 6 diz assim, Verse 6 says the following. o 6 assim, aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram, Senhor, restaurais tu neste tempo o reino de Israel? Therefore, when they had come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? Veja só, Jesus disse para eles Jesus said to them, ficarem em they Jerusalém, must stay in Jerusalem, esperando pela promessa, wait the promise, para poder cumprir o ID, que, ou seja, o mandado dele. to a ordem fulfill dele. the commandment. Isso está bem claro aqui. This is clear. Ficar na cidade Stay in the city até que do alto seja revestido de poder. till you be put with power. Então, mas parece que ninguém ali estava preocupado com a tarefa da igreja. But no one was worried with the work of the church. Eles estavam preocupados, isso sim, They were worried com questão política. with political issues. Me parece que isso nunca mais saiu da igreja, esse assunto. This issue has never left the church. Jesus disse, olha, fique na cidade Jesus says, stay in the city até que a promessa do Espírito Santo se cumpra. till the promise of the Holy Spirit is fulfilled. E ele disse assim, Senhor, And they said, vai Lord, ser nessa altura então que vai restaurar o reino de Israel? is this time that you will restore Israel? O Senhor está dizendo para eles conquistarem o mundo com a palavra. Saying that they need to get the world with the word. Jesus disse, vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas. You receive power to be my witness. E eles estavam preocupados com política. And they were worried of politics. Então, essa distorção, So this distortion, essa falta de compreensão daquilo que Deus quer, lack of understanding of what God wants, é que causa problemas, né? É uma das causas dos problemas que a igreja tem. it's one of the problems that the church has. Porque nós temos uma tarefa específica que o Senhor deu. We have a specific duty the Lord has given, É ser uma testemunha dele. to be His witness. Mas tem gente que não olha isso como coisa principal. But there are people that don't look at this as a principal A thing. igreja não existe The church doesn't exist para fundar hospitais. to build A churches. igreja não existe para ser dona de escolas. The church doesn't exist to be A owners igreja, of não existe para criar uma organização de assistência social. It doesn't exist to create an social organization. A igreja não existe para nada disso. It doesn't exist for any of these A things. igreja ela foi preparada por Deus The church was prepared by God para levar o evangelho a toda to criatura. take the gospel to all creatures. Mas até hoje nós não conseguimos entender isso. But till today we don't understand this. Eu ainda lembro quando eu levei aí um projeto de missionário aí lá em Everton. When I took a missionary project to Everton, E o sujeito desceu do carro, and this man got off nem his entrou car, no templo lá. he didn't even go in. Ele disse assim, mas por que em vez do senhor construir esse templo, o senhor não fez logo uma escola? Why, instead of building a church, why don't you build a school? Com teu dinheiro, né? With your money, right? Você mandou muita grana para cá para poder fazer isso. Não deu, You sent nem me money. conhecia quando nós compramos You ela. didn't even know me when I bought Everton. A nossa tarefa Our duty não é criar laboratórios, hospitais, is not to create hospital não é da laboratories. cesta básica. It's not for O nosso our trabalho, duty. é pregar a Our palavra. duty is to preach the gospel. Nós estamos falhando na única tarefa que o Senhor nos deu. We are lacking in this duty that the Lord has Tudo mais, given. tudo que vem além disso, Everything that comes, são coisas acessórias. these are accessories. Não é o principal. It's not the principal thing. Então, pastores deixam o púlpito
Pastors leave the pulpit vão ser candidatos and they become a cargo candidates político. in politics. Não me surpreende, portanto, I'm not surprised que a igreja está perdendo o território. that the church is losing its territory. E nessa conferência que eu participei agora, In the conference I was in recently, todos os cristãos do mundo, all the Christians of the incluindo world, católico, Catholics, espírita, Spirit. macumbeiro, wizards, tudo que fala o nome de Deus, everyone speaks the name of God. dá pouco mais de 2 bilhões. 2 billion. Sabe quantos muçulmanos tem no mundo? You know how many Muslims we have? Quase 3 bilhões. Almost 3 billion. Agora, se você soma 2 com 3, If you plus São 3 and 5. 2, it's o 5. mundo está com 8 bilhões. And the world has 8 Então tem 3 billion. bilhões que não acreditam em nada. So there are 3 that don't believe in anything. 1,5 bilhão está na China. 1.5 billion is in China. E nós aqui pensando o quê? And what are we thinking of? Como é que Jesus vem buscar a igreja How does Jesus come to fetch the se church nós não fazemos a nossa parte? if we're not doing our part? Pense sobre isso. Think about this. Dentro dessas aulas, In these lessons that we'll be nós having, vamos estar tratando we'll also be speaking sobre os diferentes entendimentos que há the different understanding that exists do que se chama as vindas de Jesus. of the coming of Jesus. Na verdade, a primeira vinda de Jesus, ela já aconteceu. The first coming has Foi already quando ele happened. nasceu aqui na Terra. This was when he was born here on earth. A segunda vinda, The second coming, que dizem que vai ser dividida em 2 partes, they say it will be divided into 2. eu não disse que vai ser dividida. I didn't say it would E be que dizem que vai divided. ser. They say A gente ainda vai chegar lá. we'll still get there. Ela vai ser invisível para o mundo. It will be invisible to the world. E eu estava dizendo, quando vínhamos no carro, o seguinte: And when we were coming, I said, do jeito que a igreja está hoje, the way the church is today, se o Senhor marcar dia e hora, if the Lord puts day and time, mais de metade não vai subir. more than half will not go, Porque não vai estar pronto naquela hora. because they won't be ready at that time. Porque quem não consegue sequer chegar na hora do culto, You cannot come in time for the como service. é que vai estar pronto para subir com o Senhor? How will you be ready to ascend with the Lord? Só pense sobre isso. Think of this. Deus é Deus de ordem, não é de desordem. God is a God of order, not disorder. Então, um dos assuntos que vamos tratar um pouco mais adiante One of the issues we'll speak of é algo chamado de milênio. is millennium. Estaria entre não é entre a primeira e a segunda, mas sim entre a segunda, né? Between the second, Porque a primeira já aconteceu, the first already happened, e aquilo que dizem que é a segunda parte da segunda vinda. and they say the second No part of período the de 1000 second, anos, in the period of 1,000 years, que Satanás será solto, that Satan will be e loosed, nesses 1000 anos ele vai arregimentar um exército and in this 1,000 he will have a army para lutar contra Deus. to fight against God, Porque Satanás ainda acredita because Satan que still ele consegue believes derrotar Deus. that he can destroy God. Ele não conseguiu derrotar Deus lá no céu, He couldn't destroy him in heaven com 1/3 dos anjos. with the angels. Ele vai derrotar Deus com homens. Will he destroy God Ele with vai mandar men? canhões para o trono de Deus. Will he send things to the throne of God? Então, nesse período aí, In this period que eu espero que nós já estejamos lá no céu, that I believe will be in heaven, seria mais ou menos um dos períodos, né, que dentro do tempo do fim, it's one of the periods that in the end of times, Jesus já veio buscar a sua igreja. Jesus has come to fetch his church. Já houve uma série de acontecimentos notáveis. There were things that were visible.
Se João viu um novo céu e uma nova terra, If John saw the new é earth porque essa and terra new, aqui vai deixar de existir. it's because this earth will not stop existing. E se essa terra vai deixar de existir, And if this earth will stop tudo que está existing, nela vai deixar de existir. everything that is in it will stop. Não vai ter nada do que você conhece. There won't be anything of É what you um know. novo céu e uma nova There will terra. be a new heaven and new earth. Então nós temos que prestar atenção àquilo que a profecia bíblica nos mostra, So we need to pay attention to the prophecies para nós não ficarmos aí, portanto, com entendimentos errados. for us not to have wrong E aqui eu vou understandings. apresentar a vocês agora And I present to you uma now lista dos assuntos que vamos tratar, a list of the things that que we will são be speaking parte of disso aqui. that are part of this. Nós vamos ver o seguinte, todos os acontecimentos que se pode, que estão ligados a últimas coisas. All the happenings that are connected to the last things. O nascimento de Jesus, The birth of Jesus, que os evangelhos tratam tão bem, that the Gospels speak of it very a well. sua morte, His death, a sua ressurreição, the resurrection, o Pentecostes ou o derramamento do Espírito the Santo, pouring of the Holy Spirit, a expansão da the igreja, expansion of the church, e a igreja precisa se expandir, and the church needs to grow, e ela está encolhendo. and it's becoming O que smaller. mais me preocupa é que a igreja não está crescendo, ela What está worries diminuindo. me is that the church is not growing, but yes, it's decreasing. Mas diminuindo muito. But it's decreasing in such a O huge continente way. que mais fez missões, The continent that made more missions hoje é o continente mais fraco espiritualmente, que é o continente europeu. is the weakest continent, the Europe. Eu tenho um sobrinho que mora na Finlândia. I have a nephew that lives in Finland. Ele é finlandês. He's a Finnish. Finnish. He's Finnish. E então, ele foi a uma igreja. He went to a Igreja church, cristã. a Christian church. Foi lá um domingo, It was a Sunday, 2 domingos. two Aí o pastor Sundays. chamou ele The pastor e called disse him assim, nós não queremos você aqui. and said, "We don't want you here. Procura outro lugar. Look for another place. Essa igreja aqui é só para nós. This church is just for us." Ele disse, mentiu. Eu fiquei arrasado, ele disse. And he was astonished. Eu fui lá com a minha esposa, He went there with his um wife, casal ainda jovem. a young couple. A igreja só tem velhos. The church has Não tem only old jovem na people. igreja. There's no young E o person. pastor disse que não era para mim mais ir. And the pastor said he wasn't supposed to go there. Isso é realidade das igrejas da Europa. This is reality of the churches in Europe. Vieram duas jovens alemãs há uns 4 anos atrás. 2 German girls came 4 years ago. Vieram fazer intercâmbio. They came to Esse intercâmbio cultural, né? cultural exchange. E então elas vieram num culto aqui. They came for a service. Foi nosso irmão Jorge Avelar que trouxe. Our brother George Avelar. Elas ficaram tão impressionadas. They were so Cristãs, né? astonished. They were Christians. Elas ficaram tão impressionadas They were so astonished que elas pediram batismo. that they asked for E baptism. sabe o que foi que elas disseram? And you know what they Nós say? nunca antes ouvimos falar de Jesus. We've never heard speaking of Jesus. Nunca antes fomos num culto. We've never been to a Nunca antes service. soubemos o que foi cantar o louvor. We never knew what it is to sing worship. Foi batizada lá em casa até, não foi? They were baptized at the house. Universitárias. They in university. Alemanha, German, país cristão. a Christian country. Jovens que não sabem o que é Jesus. Young people that do not know who Jesus is. E sabe por que eles são cristãos? And you know why they're Christian? Porque lá você dá o teu dízimo para a igreja, é Because descontado they- do teu salário. You give your tithe to the church. They Quem não remove dá it os from your. 10% para a If igreja, you don't give it to paga the church, 20% para o governo de multa. you pay todo mundo vira 20% to crente. the government, and everyone As becomes igrejas lá têm Christian. dinheiro que não sabem o que fazer. The churches have money that they do not know what to do with it. Mas não tem cultos. But they don't Não have tem nada. services, they have nothing.
Sabe por quê? You know why? Porque nós não estamos fazendo o que o Senhor mandou fazer. Because we're not doing what the Lord sent us to Nós do. estamos falhando We are lacking naquilo que é primário. in what is primary. Preocupar-se com o tempo do fim? Worrying Sim, about the last claro. days. Yes, Estamos vivendo dentro dele. we are living in them. Mas nós temos que entender que, como igreja, But we need to understand that nós as a church, precisamos fazer o que Ele mandou fazer. we need to do what He has commanded us to do. Eu estava comentando hoje à tarde com a minha I esposa. was commenting with my wife. As pessoas olham para nós, People look at us quando a gente viaja assim, eu, ela, Nádia, when we travel, ou então eu e o Júnior, or me and Pastor Junior. fica olhando para a gente assim como se nós estivéssemos vindo de outro planeta. They look at us as if we're from another planet. Porque eu mostro, né, os filmes, eu mostro os vídeos, Because I show the videos, mostramos as fotos, we show the pictures. e eles dizem assim, mas vocês fazem mesmo isso They aí? say, but do you do this? Nós estamos ali dentro, fazendo as coisas, We are there doing it. mostrando o que vocês fazem They mesmo. say, do you really do it? É muita coragem, né? It's a lot of Ah, eu não tenho courage. coragem. I don't have that courage. O Senhor disse, ide, The Lord said, go. eu estarei convosco. I will be with you. Eu não preciso ter coragem. I don't need to have Eu courage. só preciso obedecer aquilo que Ele mandou I fazer. just need to obey what He had sent me to do. No teu trabalho, In your workplace, quantas vezes você já falou de Jesus para alguém? how many times have you spoken of Jesus to someone? Eu já contei isso a vocês aqui dezenas de vezes. I've told you this many times. Eu fiz um projeto para poder plantar algodão. I had a project to get cotton. E então eu peguei dinheiro no banco So para I isso. took money in the bank, E eu tinha um gerente lá. and I had a manager. E na hora da colheita, When it was time to sow ele pegou o dinheiro que eu mandei para pagar as pessoas and to pay the e foi people, embora. and he went. Desapareceu. He vanished, E eu soube disso, olha, abandonou tudo lá. and he abandoned everything. E então eu fui para lá. So I went there, E estávamos já, colhemos todo o algodão. and we had taken all the cotton. Quando chegava assim pelas 5 da tarde, a hora que saímos lá da plantação, At 5 p.m. we'd leave the field. o meu trabalho e o dela, My work and eu her. tinha feito assim, eu coloquei duas barras de madeira assim, duas tabletas de madeira no chão. We put 2 pillars of Eu wood. coloquei um pipe de ferro. I put an iron pipe. E então, os sacos de algodão são sacos grandes assim. The sacks of cotton are huge. E cada saco tinha que ter 70 quilos. Each sack had to have 70 Sabe que kilos. algodão pesa 70 quilos? Cotton. Então, depois que terminava toda essa colheita, After everything o nosso ended, trabalho era colocar o algodão naquele saco. our duty was to take the E eu cotton, put it subia in the sacks, naquele cano de ferro and I would go e on me that jogava em cima iron, do saco. and I would throw Para myself on poder the o meu sack peso ir. so that it would Isso ia até 6 e pouco da tarde. six something in the. Mais um dia, But one day, aí pelas 3:30, 4 horas da tarde, 3:30, 4, a minha terra é muito quente. my country Lá is very nunca hot. esfria. It's never cold. Nunca. Never cold. Lá quando mostra 24 graus, When it's 24 degrees, você tem que andar de camiseta. Eles estão pondo casaco e a gente está só de camisetas. you just put É muito quente. t-shirts. It's very hot. E nessa altura, estavam lá uns 13 ou 15 trabalhadores. There were 13 to 15 Estávamos quase no workers. final da We colheita. were at the end, E então alguém fez uma pergunta. and someone asked, E eu respondi dentro da Bíblia. and I answered within the Bible. E quando eu olho à minha volta, And when I look in my todos os surroundings, trabalhadores tinham parado all the workers e had estavam stopped, ouvindo. and they were listening. E aí o Espírito Santo falou comigo naquela And the hora. Holy Spirit spoke to me Eu at that não time. te trouxe aqui para colher algodão. I did not bring you here to reap Eu te cotton. trouxe aqui para plantar a minha palavra I brought you here to sow e my colher algo word mais precioso. and to get something that is more precious. Irmãos,
ali eu comecei a entender que tudo que havia me acontecido, I understood everything that had o happened fato de to eu ter perdido todos os meus bens, me, losing all my ter ficado possessions, sem condições de morar na cidade, not having conditions of porque living eu in não the tinha como city, pagar nem água, because I nem couldn't pay eletricidade, water, nem escola das crianças. electricity, or the children's school. E ir lá para aquela selva. And there in the woods, Selva é jungle. jungle, Vamos usar a palavra certa. Não é urso. jungle, É jungle mesmo, selva mesmo. Tinha onça lá. Como é? Esses gatos. bears, Como é que seria o teu? Não é lobo, não. É pantera. there Tinha were pantera lá. panthers there. Pantera mesmo. There were panthers. Então não é umas madeirinhas só, não. So it's not just anything, it's a Era jungle. floresta mesmo. It was a jungle. O vizinho mais perto ficava a mais de 500 metros distante. The closest neighbor was like 500 meters away. E aí, o que você faz numa hora dessa? And what do you do in times like De this? repente, você está ali para sobreviver. You were there just to survive. Eu tinha esposa, I had my wife, 2 crianças, 2 children, ainda tinha as nossas ajudantes. and we still had our helpers. E você vai fazer o quê? And what will you Se Deus do? diz, eu te trouxe aqui para plantar a minha palavra. God says, I brought you here to sow my word. O que é que eu tinha? Eu tinha um pequeno aparelho, era um toca-discos. I had a disc. Vocês não, se quiserem saber, Record. procure um museu, deve ter algum museu Look for a museum, you'll find Você vai ver o those que que é um disc toca-disco. records, you'll see what it is, que funcionava com bateria. that worked with Eu batteries. tinha um amplificador I had an amplifier, poderosíssimo, it was very good, só tinha 20 watts. it had 20 watts, Isso aqui deve ter uns 2.000 isso aqui. this says 2000 or something. E então, eu peguei 3 varas de bambu bem grandes, And I took 3 bamboos, amarrei, I tied them, coloquei uma boca de ferro lá em cima, I put in the iron up there, e à tarde eu colocava música evangélica. and in the afternoon I would put gospel music. E eu fazia um anúncio para as árvores, né? And I would announce to the trees, Pregava a palavra para eles I would preach e to the convidava o trees, culto. and I would conduct the service. E começaram a aparecer. And they started appearing, E vieram e começaram a vir. and they started coming. E o Senhor disse o quê? What did the Lord say? Pregai o evangelho. Preach the gospel. E disse, eu vou dar poder sobre serpentes e escorpiões. I'll give you power over scorpions and serpents. Pôr as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não foi You isso? put your hands over the Foi ill and they will exatamente be isso que healed. aconteceu. This is what happened. Pessoas que vinham para o culto. People that came to the E o service. Brasil tem uma cobra pequenininha, mas é a que mais mata no Brasil. Brazil has a small snake, but it kills. Ela não é a mais venenosa, It's not mas é a que mais mata. venomous, but it kills. Ela tem no máximo 1 metro de tamanho. It has 1 meter. Chama-se jararaca. It's Jararaca. E chega a irmã Antônia. And Sister Antonia A came. irmã Antônia devia pesar uns 100 quilos. Maybe she was 100. Né? E ela chegou lá And she arrived chorando, there, dizendo, vou morrer. crying, saying, I will die. A cobra me mordeu. The snake bit me. Ela sentou-se, colocou o pé, eu vi o pé dela, as marcas, né? Os quatro furos assim. I saw the 4 holes, E eu disse, não, a senhora não vai morrer. and I said, the lady won't die. Segurei o pé dela. I took her Éramos só leg. nós, eu e a irmã Rosa. It was just me and Nádia devia Marosa. ter uns 4 anos, se muito. Pastor Nadia was maybe 4 or 5 years. O nosso grupo de louvor era Júnior, Nádia, Maria Our Zícia, worship team was Vilma e Pastor Marcos. Nadia, Junior, Mariazinha. Tudo coisinhas assim. They were all small. E disse, Senhor, And Tu said, nos Lord, deste poder sobre serpentes e He escorpiões. gave us power over scorpions Em and nome de Jesus serpents. Cristo. In the name of Eu Jesus, quero o poder desse I break the veneno. power of this venom right now. Culto, andou o culto normal. She walked and she was Esquecemos, fine. a irmã esqueceu-se do veneno da cobra. She forgot of the E venom ficou muito alegre. and she was E joyful ela era muito levezinha, né? and she was E very o weak banco era muito forte. and the
bench was very Ela subiu, strong. quando sentou, pá, partiu o banco, When she sat, caiu no she chão, broke the bench, she fell. todo mundo riu. Everyone laughed. E o culto, no final do culto, At the end of the a irmã Rosa service, servia sempre uma papa de arroz. Sister Rosa would always give Nesse, rice porridge a nossa fazia essas latinhas de leite condensado. of the condensed milk. Quando ela estava tomando aquilo, When she was é que drinking ela it, lembrou da mordida da cobra. she remembered the bite. Ela olhou e disse, olha, She said, "Look, o pé já não está mais inchado. my leg is not swollen. Desapareceu tudo. It has disappeared." E eu arrumei um problema. And I found myself in trouble Daí correu a notícia. because the story went, Ali tem um doutor, there's a que doctor a there. oração dele é mais forte do que veneno de His cobra. prayer is strong. Estava lá um menino, há 5 dias não conseguia urinar. 5 days the boy couldn't pee. O estômago estava assim grande já. His stomach was big. Era 9 da noite. It was O 9. pai me chamou. The father called me. Eurico não consegue urinar. Eurico can't Lá não urinate. tinha energia elétrica. There wasn't Fui lá. electricity. I went there. Disse, você crê que o Senhor pode te curar? Said, "Does the Lord believe? Do you believe Pus a that the mão Lord sobre can o heal you?" ventre dele, orei. I put my hand on Vai his lá fora stomach urinar. and I said, "Go outside Ele and foi lá pee." fora quase 5 minutos. And he went outside and almost 5 Curado minutes na hora. he was healed. A mãe dele tinha uma coisa aqui assim. His mother had something O here. povo assim do mato é muito The simples. people in the forest, they're very E simple. ela disse assim, eu estou com um jerimum na barriga. She said, Jerimum é abóbora. "I have like something like a pumpkin in my stomach." Eu disse assim, mas irmã, isso aí parece mais uma laranja. And I said, "It looks like an Não, eu orange." sinto um jerimum aqui She said, dentro. "No, it's like a pumpkin." Eu disse, Rosa, vem cá. And I said, "Sister Rosa, come. Barriga de mulher de dona, a gente não pode meter a I mão. can't touch another Irmã Rosa wife's pôs a stomach." mão lá. Sister Rosa put her hand Oramos. and we O prayed. jerimum desapareceu. And the pumpkin disappeared. Portanto, ide, So go pregar a minha palavra. and preach my gospel. E vocês vão ter autoridade sobre And serpentes e you'll have escorpiões. authority over Vocês vão scorpions pôr a and mão sobre os serpents. enfermos e vocês eles vão ser curados. You'll put your hands and people will be healed. É simples. It's simple. Não é coragem. It's not É courage. It obediência. is obedience. É o que a igreja precisa fazer. It's what the church needs to do. Falar a palavra dele. Speak his word. Testemunhar sobre ele. Testify about him. É simples. It's simple. Você está fazendo isso Are you doing this lá na escola? at school? Ou você faz questão de ser parte da turminha? Or you are part of the group? Amanhã chega um com uma cruz de cabeça para baixo na orelha. Tomorrow one comes to Daí a a pouco cross estão todos com a looking cruz aí. down and everyone Outro has chega a com o cruz. anel preto. Someone Todo comes with a mundo com o anel black preto. ring. Everyone has that black Quer ring. dizer, o diabo espalha bem a mensagem The dele devil e brings vocês, his filhos word, de Deus, and children of God vão atrás. are behind. Não, isso é uma inversão. This is an O inversion. Senhor disse, ensinai tudo aquilo que eu vos disse. Teach everything that I have told you, E eu estarei convosco todos os dias. and I will be with you every day. Mas quando chega a hora do exame, But when it's the Não exam estudou, time, you didn't andou com a study, turma, you're with the group, fez tudo que a turma you're faz. doing everything they Ah, do. Espírito Santo, Holy me Spirit, ajuda. help me. Não vai pedir ajuda para quem? Who are you asking Ele vai help? ajudar a malandrice? You help a naughty person. A igreja só pode crescer The church can se only você grow fizer a tua parte. if you do your part. Desde agora, From now, começa a fazer a tua parte. start doing your part. Começa a fazer a tua parte. Start doing your E part. você vai ver as coisas And you'll acontecerem. see things happening. Os milagres vão The acontecer miracles will quando happen nós fizermos o que o Senhor mandou when we fazer. do what the Lord has É commanded simples us to assim. do. It's simple. Não tem segredo, não tem mistério. There's no secret to it. Aleluia. Paramos por aqui hoje. We'll stop here today. Na próxima quinta-feira, Next week, Thursday, vamos já começar sobre os sinais. we'll speak of the signs.
Eu vou falar sobre os sinais. I'll speak of the E signs. no dia 27, And on the 27th, eu quero falar sobre um assunto I importantíssimo. want to speak of an important issue. São as 70 semanas de Daniel The 70 weeks of Daniel e os 4 últimos reinos da terra. and the 4 last kingdoms of Talvez the vai ser earth. uma aula um pouquinho mais longa. It will be a bit longer. Mas põe uma coisa na sua cabeça. But put something in your Se head. você não mudar a sua maneira de If ser you do not change your way of being como cristão, as a Christian, Jesus não pode vir buscar a sua vida. Jesus cannot come and fetch his church Porque nós estamos falhando. because we are lacking. Mas pastor, você gastou $1.200. Pastor, you wasted Isso $1,200. são 23, 24 mil This is rands. 24,000 rands Só para ir visitar meia dúzia de gente lá, não sei aonde. just to go visit people. I don't know where, E gastaria mais se eu tivesse. and I would use more. Você sabe por quê? You know Uma why? alma não tem preço. A soul doesn't have a price. Uma alma não tem A preço. soul doesn't have a price. Glory to God. Quando Deus colocar alguém diante de ti, When God puts someone before Deus tem you, um propósito na vida daquela pessoa. God has a purpose in that person's Aquela life. pessoa que tu vais ganhar, That person that ela you vai, will ela vai win, fazer algo que você não they pode will fazer. do something that you cannot do. Ponha isso na sua Put cabeça. this in your head, E as coisas vão começar a mudar. and things will start changing. Deus abençoe sua vida. God bless His church. Vamos à palavra de oferta, irmãos. Essa é a recepção. Vejam só. Todo esse povo aqui receber. Alegria. Estamos aqui em Vila Silândia, pela primeira vez. É isso que nos impulsiona, é isso que nos move. Levar a palavra de Deus em lugares onde ninguém quer ir. E nós decidimos então usar recursos também para poder construir. Você está vendo, fomos lá, inauguramos templo, e você vê aí as cenas em que os templos foram 2 templos novos sendo construídos. O ano passado, mais uma casa de um pastor nosso foi destruída também. E nós decidimos então que não era mais possível deixá-lo assim, dessa maneira com a sua família. E construímos também uma casa para ele. Veja tudo isso. Você que, sabe, às vezes a pessoa pensa que missão vive só de milagre. Missão vive, sim, de pessoas compromissadas, pessoas que não cessam de contribuir. O que eu acho interessante, muitos se queixam da inflação, queixam que o salário não teve aumento. É interessante que para a missão nunca tem aumento. Nunca as ajudas são reajustadas. Aí é que está o grande milagre. O que fazíamos desde há muito, continuamos a fazer agora e até mais com aquilo que vem para nossas mãos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e abundantes. Nunca desistam, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Uma família inteira vai ter uma casa nova. E você vai continuar a cooperar e a contribuir, porque é isso que nós precisamos, de pessoas que orem, de que divulguem, e que participem e que contribuam. Deus abençoe a sua vida em todo o tempo.